Dois. Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais um debate de um dos grupos de trabalho da PASC, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, em concreto do grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Como sabem, esta nova direção da PASC, eleita a 18 de março, tem apostado muito nos grupos de trabalho. Temos três grupos de trabalho ativos. Para além deste, há um outro que se intitula Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Rui Martins e pelo Carlos Magalhães, e depois há ainda um terceiro, que, aliás, é o único que decorre do mandato anterior, tem por título e tema Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Estes grupos de trabalho são fundamentais, a nosso ver, desde logo para promover a interação entre as várias associações da PASC. A PASC, como decorre do seu nome, é uma plataforma de associações e, portanto, todas as pessoas que aqui estão representam entidades, associações que fazem parte da PASC, ou virão a fazer parte da PASC, já que, através destes debates públicos, temos também conseguido agregar novas associações que estão em rota de ingresso nesta plataforma. Com o desidrato, esse é o nosso propósito, de fortalecer a própria PASC enquanto instrumento para fortalecer a própria sociedade civil em Portugal e extra-fronteiras, já que também temos conseguido agregar outras associações não sediadas em Portugal que podem entrar na PASC como membros observadores. Dito isto, vamos então iniciar este debate. O modelo mantém-se, é uma conversa informal. Hoje o tema proposto e publicitado é da defesa dos oceanos a um novo paradigma do mar. O debate irá durar cerca de uma hora e meia, e passo então a palavra à Paula Policarpo, em primeiro lugar. Paula? Olá, boa noite. Obrigada a todos os oradores que aqui estão convidados, à Ana e às pessoas que também estão a assistir e mais aos que nos vão ouvir depois. E eu começo já com o Luís Vieira Batista, depois a Ana apresentará as pessoas que estão também connosco, porque o Luís Vieira Batista é o presidente em exercício da Associação David Melgueiro, criada, se eu tiver a dizer alguma asneira, Luís, corrija-me se faz favor, criada para a defesa dos oceanos, penso que é mesmo o objetivo, e é interessante justamente porque é uma associação que deu a recém-entrada também na PASC, recentemente, e é muito bem-vinda, e precisamente porque eu também não conheço bem, porque é uma associação recém-criada sobre esta temática fascinante, importantíssima, crítica mesmo, do meu ponto de vista, para a sustentabilidade do planeta, da vida na Terra, e depois já teremos muito tempo para falar sobre isso. Gostaria que brevemente, porque temos outras pessoas para falar, nesta primeira ronda não lhe vou fazer nenhuma pergunta, peço-lhe apenas que apresente um bocadinho o seu percurso e o seu trajeto pessoal, esta ligação com esta temática e também o que é esta associação recentemente criada e já agora quem é David Melgueiro, porque muitos portugueses não saberão quem é. Ok, muito obrigado, Paula, e todos os que estão a assistir a esta palestra. É um grande prazer poder dirigir-vos a palavra. Espero que este debate seja algo que nos faça sentir, pelo menos, mais reconfortados por estarmos a cumprir uma certa missão, porque os resultados práticos serão sempre algo que não dependem de nós, mas para todos os efeitos, o facto de estarmos a abordar o assunto e podemos debater esse mesmo assunto, e quando se trata dos oceanos, então, é algo que é transversal a todos nós e, portanto, seja qual for o nosso grau científico ou de outra situação qualquer que utilizemos nos nossos trabalhos, este é um assunto transversal a toda a sociedade e é incontornável. Portanto, Paula estava a perguntar, a Associação David Melgueiro nasceu já quase há 9 anos, portanto já não é uma associação assim tão recente quanto isso, e realmente tem como paradigma
a tentativa de sensibilização das pessoas para o problema que se passa nos oceanos. Como sabe, em tudo na vida é necessário a palavra cultura. E a iliteracia daquilo que é realmente a causa principal de todas as situações que nós estamos a viver neste momento é realmente preocupante. E as pessoas, quando não sabem o que é que estão a fazer e quando não atuam de uma forma sustentável, posso começar já por dizer essa palavra, acabam por, sem muitas vezes até se aperceberem disso, estar a contribuir para um problema que é verdadeiramente catastrófico. Antes de mais, eu gostaria de dizer, e por curiosidade, que o David Melgueiro fez uma coisa há cerca de 300 e tal anos atrás, foi no século XVII. Ele era sefardita. Infelizmente para nós, como sabe, houve aquela purga da grande capacidade intelectual e científica e também financeira do nosso país, há que dizer, no reinado de Manuel I e consequentes, e portanto, ele foi trabalhar para os holandeses. E tornou-se o único, ou melhor, tornou-se o primeiro comandante de uma embarcação à vela, como era da época, como é lógico, a fazer o percurso entre o Japão e a Europa pelo Ártico. Portanto, é o primeiro navegador que utilizou a rota do Ártico para chegar à Europa vindo do Japão. Isso é fantástico. Com que pavilhão, Luís? Com o do holandês ou com o português? Holandês. Não, ele português Pois, só sim, era uma curiosidade. Não, eu, obviamente, aliás, como sabe, a partir de uma determinada altura, muitos daqueles portugueses que vingaram no estrangeiro, depois não passaram à história como sendo portugueses, passaram à história Justamente, por isso é que eu estava a perguntar. dos países, não é? O Barroco Spinoza, por exemplo, também, que é contemporâneo dele, e também fala-se dele como um filósofo daquela época, que pertence àquela escola, mas ele é português, para todos os efeitos. Bom, mas aqui o que interessa dizer é, e veja bem se isto não há algo bastante curioso no que nos acontece na vida. Há cerca de um quarto de hora atrás recebi no telemóvel uma mensagem a dizer que o Oceano Ártico poderá ficar sem gelo no verão a partir do ano 2030. Eu recebi esta informação há cerca de 10 minutos. Portanto, vejam bem se isto não é aquilo que alguém já uma vez até comparou com o canário que está na mina para avisar o mineiro de que, quando eu morrer, algo se vai passar muito grave, é melhor fugir. Só que, infelizmente, no caso do mineiro, ele podia fugir para a superfície, porque havia um ar bom para respirar. No nosso caso, é o planeta que está de tal maneira que já não há lugar nenhum para fugir. E daí, portanto, o grande problema. É óbvio que tudo isto faz parte de uma forma de estar que, na nossa maneira de ver, só nos compete realmente tentar fazer com que as pessoas, num regime de proximidade, que é aquilo que a Associação David Melgueiro faz, percebam que elas podem ser felizes sem serem consumistas. Elas podem ser felizes sem utilizarem em excesso os recursos que o planeta tem. Como todos sabemos, nós há mais de um mês que acabamos, enquanto portugueses, aquilo que a Terra nos daria para viver de uma forma equilibrada, não é? Certo. Portanto, mais uma vez, estamos, neste momento, já a extrair mais do que aquilo que damos. Já estamos a viver por conta. Exatamente, tal e qual. E é óbvio que depois, quando nos pedirem para a gente fazer o pagamento, é capaz de não haver verba que chegue para lá chegar, e isto metaforicamente falando, portanto, vamos cair depois numa situação que é irreversível. E esse é que é o problema. Portanto, a irreversibilidade deste caso que nós estamos a tratar não se resolve com vacinas. Portanto, não vai haver aqui assim ninguém com uma vacina miraculosa para evitar que a temperatura suba, que a altura dos oceanos também suba, que a sustentabilidade seja algo de palpável quando ela não é, que os peixes continuem a reproduzir quando eles já não têm capacidade de o fazer porque não damos espaço a que as suas famílias consigam de novo reproduzir-se. E o que é certo é que, desde que eu nasci para agora, mais de metade da biodiversidade do planeta desapareceu. Isso eu acredito num desígnio
penso que se calhar todos aqueles que não estão cá hoje faziam falta, porque senão não estavam com o equilíbrio do planeta. E, portanto, nós não podemos dizer que, olha, a ciência não está aqui entre nós, um determinado animal, o rinoceronte branco, portanto, já só existe neste momento em cativeiro, mas temos o outro, o negro, porque não, e tal, enfim, mas também já não há muitos. Mas estes animais são precisos, nós não podemos, é como o tubarão, não é? Portanto, e agora voltando ao caso dos mares, portanto, é completamente impensável fazer-se o que se está a fazer com esta pesca excessiva do tubarão, e ainda por cima com a crueldade que caracteriza o ser humano, que é muitas vezes deixá-lo vivo, mas sem a barbatana, porque é a única coisa que interessa, então o desgraçado do animal há de morrer, esvaindo sem sangue, sofrendo atrozmente sem necessidade nenhuma, não é? Sim, a Isto crueldade acontece animal. de milhares e milhares de tubarões todos os dias, a qualquer hora, enquanto eu estou a falar agora nesta palestra, Certo. serão talvez várias centenas que estão a ser pescados e que estão a ser vítimas desta grande barbaridade. Luís, mas então, focando, até porque temos também, ainda temos muito tempo para falar, Sim, mas sim. então, é a Associação David Melgueiro, já sabemos que é o David Melgueiro, eu tinha-lhe pedido para explicar, porque para o conjunto das pessoas é interessante, e agora com a sua explicação ainda mais interessante é, porque de facto a navegação que ele fez, então é pioneira, foi a primeira vez que o navegador, embora soube de pavilhão, mas fez... Mas era português. Foi Pois, era português, e portanto... o Magalhães Eu também desconhecia que é fez celebrado. esse circuito, mas então a sua associação, o foco é a defesa dos oceanos e tem ações de proximidade Exatamente. em Portugal, Não só, mesmo no estrangeiro. mas produzindo o quê? Conteúdos de literacia relativamente aos oceanos, só para acabar, de que público-alvo nesta primeira ronda? Qual é o público-alvo da sua associação? Ou são todos? Ou Não, a sociedade em por exemplo, geral? Ou as crianças? obviamente que a sociedade em geral, mas se pudermos escolher, vamos para aqueles que terão talvez mais responsabilidades e aqueles que ou estarão em via de poder ainda corrigir o seu percurso de alguma outra forma. Temos feito isto em universidades, temos feito isto junto realmente a muitas pessoas e realmente a nossa forma de atuar passa por haver uma palestra que é normalmente feita através de um PowerPoint para que as pessoas vejam e não só ouçam aquilo que está a passar. Portanto, o recurso à imagem é muito importante. Certo. E essas palestras são feitas em todas as circunstâncias, sempre que possível, pelo nosso mentor, e foi a pessoa que criou a Associação de David Melgueiro, que é o meu colega José Mesquita. Posso dizer que eu faz 50 anos este ano que entrei para a Escola Náutica Infante do Henrique, onde fiz o curso de pilotagem. Portanto, eu também estou ligado ao mar há muito tempo, embora, obviamente, não tivesse continuado no mar toda a minha vida, porque eu sobretudo, sou artista plástico, como sabe. De qualquer das maneiras, aquilo que se passa é que, olha, o ano passado, por exemplo, nós fomos a única organização, penso eu, civil, a celebrar o centenário da travessia do Atlântico Sul, pelo Gá Coutinho e Sacadura Cabral. E porquê é que o fizemos? Porque resolvemos fazer por via marítima, com o recurso ao nosso veleiro, que é o veleiro precisamente do nosso mentor do projeto, e a mais 5 veleiros da Associação Nacional de Cruzeiros que se uniram a nós para esse efeito, recriarmos todo o trajeto, mas desta vez por via marítima, que o Gá Coutinho fez e o Sacadura Cabral há 100 anos atrás. Inclusive, agora com plástico e na altura sem plástico nos oceanos. Exatamente. Mas em todos os sítios, nomeadamente no Mindelo, fez-se uma ação muito interessante, e agora acrescento isto também, não sabe a fala, houve um grupo de artistas que se voluntariou para fazer aquilo que nós chamamos da tertúlia da arte da Associação David Melgueiro. E, como sabe, os artistas têm uma sensibilidade bastante alta em relação a estes temas. E, portanto, eles, de uma forma completamente espontânea, aproximaram-se de nós ao saber da nossa existência e pediram para contribuir com as suas obras para que as pessoas, ao vê-las, sentissem realmente o que é que elas pensam e talvez ajudá-las através dessa mesma visualização. Ora, nós temos todas as áreas artísticas, pessoas que têm estado a trabalhar connosco, que é maravilhoso. E essas mesmas obras, no total, umas 30 por aí, têm-nos acompanhado em todas as viagens que temos feito. Inclusive agora, fizemos uma palestra com exposição no Mindelo, portanto, que foi o primeiro sítio onde os nossos aviões estiveram, o nosso avião teve, o Lusitânia, neste caso ainda era o Lusitânia, porque o Lusitânia acho que ainda era o Lusitânia, era sim senhor, naquela altura acho que ainda chegou a ser.
Qualquer das maneiras, portanto, fez-se essa grande exposição com palestra lá no Mindelo, no Centro Cultural do Mindelo, e depois a seguir fomos para o Rio de Janeiro, onde aconteceu exatamente a mesma coisa, no Palácio de São Clemente, e há que dizer que são situações onde realmente a sociedade é confrontada com algo que fica estupefacta. Não há dúvida nenhuma que eu tive o privilégio de ter a inaugurar esta exposição o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, ele esteve no Brasil e foi isso que fez, e foi ele que deu a partida aqui assim, em frente à Torre de Belém, de todos os veleiros que fizeram parte desta mesma expedição lusitânia. O que é certo é que tudo isto só é válido se realmente as pessoas tiverem minimamente condições de vida satisfatórias, ó Paula. Eu agora digo uma coisa com a máxima das sinceridades. Nós estamos a fazer isto porque é da mesma forma como eu ponho o meu lixo no ecoponto, não é? Portanto, e a gente sabe que só uma percentagem muito reduzida desse lixo é que é aproveitada, porque, infelizmente, ainda estamos a funcionar como se nada de problemático se passasse. Isso é um aspecto também que temos de falar mais tarde, porque é que Podemos falar de tudo isso. o ser humano parece que só reage quando o vizinho faz barulho, mas quando há uma coisa que envolve mais pessoas e no outro lado, excepcionalmente não liga nenhuma. E nós andamos a falar destas coisas que tocam a todos, não é? E infelizmente parece que ninguém presta a devida atenção para mudarem as suas atitudes. Portanto, no fundo, a associação vai tentando, e para passarmos a palavra agora à Ana, e depois vamos voltar assim, vai tentando consciencializar as pessoas e despertá-las para a importância e para, através com vários pretextos, da importância e da defesa dos oceanos, como eu disse, crítica, é crucial e é essencial. Sem oceanos não vivemos, portanto, nós, a nossa espécie e muitas outras vivas. Claro. Pronto, Ana, então, depois voltamos aqui ao Luís. Sim. Boa noite a todos. Muito obrigada, Luís, por ter agora estar aqui também, João Fonseca Ribeiro. O João Fonseca Ribeiro tem de facto um currículo enormíssimo, mas muito resumido. É ex-oficial da Marinha, como todos sabemos, é antigo diretor-geral de Política do Mar, foi entre 2012 e 2016 e atualmente é empresário no setor da economia azul, do apoio ao desenvolvimento do mar e da segurança e defesa. Pertence também à SEDES, ao Observatório Peço desculpa, João, o observatório é... Está sem som, João. Eu colaboro com dois, o da segurança e defesa e também na área do mar, embora da área do mar tenha por base a Madeira. Exatamente. E tem sido um privilégio também estarmos todos na SEDES, não é? Cada um no seu observatório, Renato e Paula e João, e onde conhecemos pessoas maravilhosas e que pensam muito. Daí também saiu um livro e que, se fosse lido, há só um capítulo sobre o mar e que está excepcional. O João também, todos nós contribuímos muito para cada documento que está ali, e eu acho que foi um trabalho extraordinário e merece ser lido. Mas vai haver novas edições, vai continuar. Já vai na segunda edição este primeiro, e depois vai continuar. Sim. Exatamente. Portanto, o meu obrigada também, João, pelo seu desempenho nestas andanças, ao Renato e à Paula, que todos temos, e em relação também a estas nossas conversas, eu acho que têm sido muito gratificantes e temos aprendido muito, e realmente, como dizia o Luís, nós temos que nos consciencializar que o mundo tem mesmo que mudar em vários aspectos, e a sustentabilidade é um todo, não é? E baseado muito nas pessoas, na economia e no ambiente, principalmente. E, portanto, o João está apresentado. Queria que falasse um bocadinho então em relação ao mar, João. Tem sido desenvolvido grandes tecnologias. Eu no outro dia até falava com o João sobre um documentário que vi sobre altas tecnologias que fazem neve artificial, que fazem que tentam proteger muito portanto, a biodiversidade, as algas. Falámos na extinção das baleias, que é importantíssimo, porque elas também ajudam muito, nomeadamente com algumas
depois o João pode explicar como, mas Pois. Mas são toneladas que sai dali e que ajuda muito à captação de dióxido de carbono. E, portanto, e elas estão a extinguir-se. E é um perigo, não é? E, portanto, exato, Nós também nos fala-nos vamos um extinguir. bocadinho, exatamente. Fala-nos um bocadinho, então, disto tudo, se é nova tecnologia, se estamos no caminho certo, visto que é dito que nós temos que aumentar 1,5 da nossa, haver uma diminuição da temperatura global, certo? Não podemos aumentar mais do que Não podemos 1,5. aumentar, exato, temos que E já diminuir, e já temos se que diminuir. torna Eu acho muito que temos, adversa à vida na Terra, só que a eu acho que temos que perspectiva diminuir mesmo, foi o que eu digo, diminuir sim. 1,5. E como é que isto poderá ser feito a longo prazo? Como é que estamos em Portugal também e na Europa, integrados com estas novas tecnologias? Eu não ouvi falar, as novas tecnologias não estão sediadas muito na Europa, o que eu vi era tudo muito Estados Unidos. O que é que acha disto tudo, João? Obrigado, Ana Sofia. Eu cumprimento todos os presentes, alguns também já conhecidos. Aproveito para vos desejar também felicidades para o futuro nos vossos projetos. Bem, Ana Sofia, eu ia pedir o seguinte, tendo em conta o título, e eu, enfim, pensei em redor do título e prometo que vou chegar à tecnologia, mas eu julgo que é fundamental, de facto, interpretar na perspectiva do mar e do mar para a terra esta questão da transição climática e da energia e do território. Ora bem, eu julgo que um ponto essencial para nós começarmos a tentar perceber como hoje tentamos governar o mar, é preciso ter presente que o mar nas relações internacionais que hoje conhecemos, e não o mar do comércio e das batalhas dos impérios, mas o mar do comércio para o mar que hoje conhecemos, passou fundamentalmente por uma grande discussão que acabou em 1982, que é a Lei do Mar das Nações Unidas, a Convenção de Montego Bay, e é preciso ter presente que essa convenção, apesar de ter sido concordada em 1982, só 2 décadas depois é que obteve na comunidade internacional 70% de ratificações pelos Estados e começou a fazer valor. E nessa convenção estão questões tão importantes como a definição da zona económica exclusiva, uma definição da área do leito marinho internacional, diria, e todos os grandes princípios, até inclusive aquilo que é a chamada política marítima integrada, estava expressa nessa convenção, em que se diz que os problemas no mar não podem ser resolvidos de uma forma individualizada, têm que ser integrados, e essa foi a filosofia que nos trouxe à política marítima integrada. Mas eu diria que hoje é importante ver o mar nas seguintes dimensões. Território. O mar é efetivamente um território e depois tem o mar para além do território, numa perspectiva de um Estado. Isto leva-me logo, não me levem a mal, mas leva-me logo a pôr em causa a instituição Ministério do Mar. Porquê? Primeiro, contraria a visão da integração dos esforços. Segundo, não há um Ministério de tudo. E o mar é território, o mar é diplomacia, o mar é economia, o mar é sociedade, o mar é clima, o mar é ambiente, enfim, o mar é defesa. E por isso é muito difícil haver um Ministério do Mar, é uma instituição um bocadinho imperial sobre o conceito da Organização Geral do Estado e, francamente, julgo que é muito mais importante olhar para o mar numa primeira vertente, território, e o que é o território para um Estado? É o mar territorial, é a zona contígua, é a zona económica exclusiva, é a extensão da plataforma continental. E sobre todos estes conceitos existem direitos soberanos e outros mitigados, mas são direitos que cabem aos Estados decidir. E este, digamos, é um conceito de mar do território. Pode ser um conceito tão abrangente como uma CCDR gigante que trata do território do mar. Ele precisa ser ordenado, ele precisa ser criadas as zonas de conservação, como as áreas marinhas protegidas. Enfim, há todo um regime que tem a ver com território e desenvolvimento do território mar, tal como nós olhamos em terra. Estamos a falar na perspectiva de desenvolvimento. Ora bem,
tentando ficar por aqui naquilo que é território, temos que entender que nele temos os recursos naturais. Também podemos dizer que temos a energia, para fazer aqui uma certa colagem. Cada vez que trabalhamos energia no mar, estamos a tratar do território ou vamos importar energia ao território do mar. Depois temos aquilo que é o mar para além do território, mais uma vez na perspectiva de um Estado ou do privado desse Estado. Então, para fora desse território, o mar é comércio, o mar é defesa e segurança. E o mar estende-se em duas grandes ou três grandes questões. Na ciência, que é algo também colaborativo em termos internacionais, nas questões ambientais e a governação internacional dos oceanos, e aquilo que, digamos, é a última conclusão a que vamos chegando, mas que é talvez a parte mais importante que nos leva àquilo que estávamos a debater. O mar é fundamental para o clima. E depois, se somarmos que, digamos, as zonas polares são fundamentais para a regulação do clima do planeta, então tudo isto ainda faz mais sentido. Agora, o que é que me parece que é importante nesta noção? O mar, enquanto território, temos que ser capazes de fazer uma governação responsável, sustentável, tendo em conta as questões fundamentais da economia, da sociedade e do meio ambiente, mas também do clima. Temos de ter uma plataforma de governação integrada. Enfim, utopicamente eu diria que todos os ministérios têm que saber falar no mar em razão da matéria que lhes diz respeito, contrário a esta perspectiva do Ministério do Mar, peço desculpa por dizer, mas onde efetivamente as atividades se desenvolvem. No caso português, numas dimensões temos mais expressão, noutras temos menos expressão. Temos a tendência de falar da pesca, mas não temos a tendência de falar dos novos usos e atividades do mar que também visam a obtenção de recursos, como a aquacultura, a biotecnologia. E, enfim, nós sobre todas estas matérias temos enormes desafios, muito mais exigentes do que em terra, e que têm a ver exatamente com a tecnologia que nos permita fazer a pesquisa, a exploração, e também a sua, digamos, o benefício de retirar recursos que o mar oferece, mas sempre de uma forma responsável. Obviamente que há desafios que ainda não temos respostas adequadas. João, acha que, peço que me interrompeu, acha que o Acordo de Paris trouxe, ou está a ser implementado de forma correta, ou o que é que acha? Ana, eu só gostava de dizer isto: o Acordo de Paris é fundamentalmente um desafio para a humanidade, porque o planeta continuará a existir. O problema é a humanidade. Exato, é o que eu estava a dizer. Cabe a nós perceber se queremos continuar a existir neste planeta ou não, porque o planeta dá conta dele próprio. Não sabemos Exatamente. nós próprios no planeta. João, posso também interromper, só para fazer também uma questão. Então, se bem percebi até agora, e isto é para todos, também para o Luís e o Rodrigo, também para, se bem percebi até agora, há aí uma certa crítica. Nós estamos a gerir mal o recurso mar e estamos até a posicioná-lo mal, porque estamos a externalizar e a concentrar num ministério específico. E não temos a visão integrada com essa riqueza toda e com todas essas vertentes todas. Insisto, esta é a minha visão crítica. Certo, mas é isso. Deve ser um modelo mais adequado, deve ser um modelo muito mais integrado, que reconheça que o desenvolvimento tem várias matérias e há várias entidades responsáveis por essas matérias. Agora, o mar tem território. Também tem que ter o respectivo de desenvolvimento, como há regiões a desenvolver-se em terra. Certo. Portanto, mas como é que governávamos o mar enquanto recurso e enquanto território, enquanto nessas dimensões todas? É um ativo, como o modelo de governance, então, do mar e da nossa intervenção, nós, enquanto agora estou a fazer poder político, eu diria, há dois instrumentos fundamentais da governação sustentável
do mar. Pronto, era aí que eu queria perceber. Assenta, diria, num instrumento que é relativamente recente, foi promulgado em 2015 em Portugal, eu vou falar do caso português, que é uma das bases do ordenamento do espaço, ordenamento e gestão do espaço marítimo, que vê todas as subdivisões, digamos, que possamos esclarecer, podemos tratar, tanto da zona costeira, a zona costeira propriamente, a interação com terra, o mar territorial, a zona económica exclusiva e a plataforma continental estendida. Certo. São conceitos depois legais que se podem apurar, mas pronto, basicamente a lei de bases assenta nestes princípios e determina aquilo que são os planos de situação, que são onde se fazem a alocação de áreas que obedecem a uma discussão de critérios e ponderada, que teve, no caso particular do atual diploma, teve 2 discussões públicas, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, alargadas, e é um diploma onde estão definidas um plano, onde estão definidas várias áreas onde é possível serem exercidas determinadas atividades. Isto facilita, ou devia de facilitar, tenho que fazer essa crítica, o processo de licenciamento das atividades, facilitar a promoção da economia e, de certo modo, também o benefício social que daí decorra. Mas, obviamente, que esta questão faz também, que esta gestão faz também ponderando a matéria ambiental. Não tanto o clima, infelizmente, e por enquanto, mas também a matéria ambiental. E há um instrumento que acompanha o plano de ordenamento e que é a chamada Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Esta Diretiva Quadro Estratégia Marinha está dividida pela continente, plataforma continental estendida, Açores e Madeira, são enormes áreas, onde está definida a abordagem para o plano de monitorização das águas marinhas. E houve um objetivo que até 2020 havia de se alcançar o bom estado ambiental das águas marinhas como um conjunto de políticas públicas que governam a atuação das atividades humanas no mar de maneira a procurar prevenir a poluição e atingir este objetivo. Um conjunto de indicadores, há um conjunto de abordagens de monitorização sobre esses indicadores, eles são 11 indicadores, basicamente, desde o ruído, toxicidade, enfim, o lixo marinho, por exemplo, são vários indicadores e que requerem a monitorização recorrente para que se possa medir até que ponto é que a atividade antropogénica que ocorre das atividades que o homem faz no mar, essa pressão não põe em causa o essencial do bom estado ambiental das águas marinhas. E este equilíbrio tem que se procurar manter. Entretanto, em zonas mais vastas e, digamos, para questões mais estratégicas que requeram soluções mais visionárias e mais potentes, o espaço marítimo também deve de incluir, e esse é um objetivo das Nações Unidas e também já do Estado português até 2030, deve de incluir 30% do mar das águas nacionais, e as águas nacionais é o conjunto de todas as águas que eu referi, territoriais, ZEE, plataforma estendida, haver 30% de áreas marinhas protegidas. As áreas marinhas protegidas implicam, primeiro, a identificação de ecossistemas vulneráveis que requerem essa proteção, por isso temos que fazer muita pesquisa do fundo marinho e das condições do ambiente marinho para, de facto, aferir onde é que estão as situações mais críticas que carecem. Mais vulneráveis neste momento. Um deles estão nessas áreas marinhas. Não quer dizer necessariamente que sejam áreas de conservação e proibição, mas são áreas que estão de monitorização permanente no sentido de perceber o estado. O que é que falha redondamente, tenho que dizer, no caso português, mas não só. Porque a monitorização. As metas, mas temos de ter esta capacidade de monitorizar e saber, e temos a governação responsável. E investimos muito pouco na monitorização das águas marinhas. Por isso, não estamos em condições de fazer essa decisão informada, suficientemente responsável para esse efeito. João, deixa-me só acabar para dizer uma coisa, porque temos que passar ao Renato, vai introduzir o Rodrigo para depois falarmos todos em conjunto. E, aliás, eu já disse, Luís e Rodrigo, se tiverem alguma coisa a dizer sobre esta matéria, estão à vontade. Deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho várias pessoas, amigas na Agência Europeia de Segurança Marítima, que tem sede cá em Lisboa, como sabem, é a única agência europeia que temos cá.
e falo muito com elas sobre estas questões de sustentabilidade da economia circular, porque como também estou à frente da área acordar, trabalho há vários anos na área da economia circular, nomeadamente no alimentar e no têxtil, tenho perguntado se os satélites que eles usam para monitorização, porque a Agência Europeia de Segurança Marítima faz monitorização, como estes senhores ligados aqui ao mar sabem o que é que a Agência Europeia de Segurança Marítima faz, se os satélites permitem, por exemplo, monitorizar também o plástico e Posso elaborar um não, pouco sobre isso? mas Mas só uma coisinha. permitem. A monitorização é importante, mas depois conseguem fazer a monitorização, mas se não é nada aplicado. Não, mas não conseguem, não fazem. Até porque Quer dizer, o que o João estava a dizer também não Uma falha coisa só é a a nível responsabilidade da português. agência. Uma coisa é a Sim, responsabilidade da agência e a contratualização dos serviços para o Sim, exatamente. sim. Não, Outra coisa é a capacidade dos existente. satélites o fazerem, mas não fazem. Mas não fazem. Fazem para essa agência. Agora Sim. perguntas tu ou Outras perguntamos agências, nós. nomeadamente Então a do quem é que ambiente. faz? Exato. Nenhuma entidade Pois, pública é isso. europeia o faz, porque a Agência Pois, Europeia do Ambiente também tem outras deliverables e tem outras competências que também não são estas. E, portanto, quando eu estava a ouvir, João, é só para completar o que estavas a dizer. Pois, Estava a dizer que em conseguimos Portugal perceber. falha a monitorização e que as coisas estão divididas, Eu mas tenho na Europa objetivo. também. A As minha competências resposta estão. é o Serviço Copérnicos, que Sim, apoia a EMSA, que apoia a Agência é a Europeia, minha amiga que gera esse serviço. também fornece serviços de monitorização de clorofilas, condições Sim, do meio marinho, sim, lixo sim. marinho Sim, através de imagem hiperespectral, enfim, sim. há muita coisa que pode ser feita, temos é que nos organizar e ser Exatamente. capazes de pagar. Certíssimo. Exatamente. Pronto. Temos que passar Muito ao bem. Renato. Então, Temos que passar ok. ao Renato. muito bem, vamos Vamos. então introduzir o Rodrigo Sobral Desculpem. Cunha. O Rodrigo, antes de o apresentar, ele pediu-me para partilhar connosco um vídeo. Vou Quanto tempo tem, fazê-lo. Renato? É um vídeo muito breve, só um minuto. Uhum. Ok. Ok. Tem som? What the story Ah. is creation. Renato, o som não está a dar, pelo menos eu não ouço. Não. Pois, não se consegue ouvir o som, pois não. Tidying up, and his master. Uau, Hum. que lindo. Lindo. Eu acho que este peixe é artista plástico. É, completamente. Não acha, Luís? Ó, Rodrigo, nós não É ouvimos, só exatamente vimos. Acho que havia um problema de som, Espetáculo. mas tinha legendas, enfim, Espetáculo. vou perceber o Sim. espírito. Sim. Bom, o Rodrigo é formado em Filosofia, mas peço desculpa, o que aconteceu? Nós estamos-te a ouvir, Renato. Houve Estamos-te aqui a tudo ouvir, bem. Renato. uma interferência, mantive o canal YouTube, estava com uma publicidade. Está Bom, mas tudo bem. dizia eu que o Rodrigo, para além de ser formado em Filosofia, acho que pode ser reconhecido como um filósofo, o que é diferente, como sabem, nem todas as pessoas formadas em Filosofia são filósofos. O Rodrigo é justamente reconhecido como um filósofo, um dos mais originais filósofos jovens portugueses. Formou-se, doutorou-se com uma obra publicada sobre Silvestre Cunha Ferreira, um filósofo obscuro da nossa história, mas que tem uma singular visão cosmológica do mundo, e mais recentemente tem-se interessado, para além de outras questões, como a questão do ritmo, muito centradamente, na questão do mar. Aliás, ele partilhou comigo recentemente um documento que intitula O Novo Paradigma do Mar, Nova Filosofia do Mar, e daí o convite para que ele estivesse connosco e pudesse também dar o seu contributo para esta discussão.
que, como já vimos, não terminará aqui, naturalmente. Isto é apenas um primeiro debate sobre esta questão tão vasta. Rodrigo, a palavra é tua. Boa noite a todos. Ouvem-me bem? Ouvem-me bem? Perfeitamente. Sim, Perfeitamente. sim, perfeitamente. Então queria felicitar todos os presentes por esta iniciativa e pelas interessantes palavras que eu vi até agora. Esta questão do novo paradigma do mar teria que começar por abordar, coisa que eu vou fazer muito rapidamente, uma visão do mar que é muito recente e que se deve aos portugueses. Desde Aristóteles, portanto, desde há 2400 anos, até sensivelmente ao filósofo inglês Francis Bacon, no século XVII, discutia-se se o mar seria um ou se haveria múltiplos mares. Depois das descobertas dos portugueses, Leibniz, o filósofo Leibniz, escreveu sobre a harmonia universal, já pôde escrever que este universo é como um oceano único, em que tudo está ligado e tudo se toca. Tão bonito. Das descobertas dos... Muito obrigado. Méritos de outros, certamente. Exato, mas é bonito. As descobertas dos portugueses permitiram ou trouxeram-nos até ao oceano global. O oceano é um, ainda que haja muitos mares. O mar dos Sargassos, por exemplo, não tem margens. Permitiu-nos concluir as descobertas portuguesas recentíssimas. Permitiram-nos descobrir que a atmosfera é uma só. Os ventos alísios descobriu-se, por exemplo, que eram usados por nós, como sabem, descobriu-se a unidade da atmosfera, descobriu-se também a unidade da Terra, a unidade do género humano, aqui e acolá também há homens, e estas estruturas epistemológicas ou cognitivas, que são recentíssimas, têm apenas meio milénio, e daqui se gerou a globalização, como sabem, esta estrutura recentíssima permite-nos hoje inferir sobre a unidade da biodiversidade. E esta ideia fundamental, da qual nos vamos aproximando mais ou menos, muitas vezes por acidentes, a ideia fundamental de que tudo está ligado. O tecido da vida é um único tecido, dos quais 7/10, como todos sabem, são mar. Aliás, uma proporção que se reflete em muitos dos viventes, como nós, por exemplo. Uhum. E este conhecimento de que, permitam-me que me exprima com alguma ambiguidade, de que também nós somos mar, é um conhecimento que tarda em chegar. Eu penso que o ponto crítico aqui deve nos recolocar na Revolução Industrial, que arrancou os europeus da beira-mar. Hoje, 2/3 dos europeus moram mais para dentro ainda dos hinterlands e não têm contacto com o mar. E a Revolução Industrial permitiu-nos chegar à perspectiva que nós vamos designar sucintamente e que todos compreenderão como tele, que é uma palavra que quer dizer distância. E nós hoje temos uma visão, uma televisão das coisas e particularmente do mar. Eu acho que esta situação tele em que nos encontramos, para além das suas extraordinárias vantagens, como estamos aqui a conversar, é uma situação que nos colocou distantes e em situação de não proximidade do mar, uns dos outros e do próprio mundo. Significa isto que temos uma visão abstrata do mar. Temos uma visão abstrata, uma visão construída, e talvez para nós, com a Revolução Industrial, passámos a morar em não lugares. Este conceito é de um sociólogo francês chamado Marc Augé. É um conceito muito interessante, o conceito de não lugar. Não lugares, como todos sabem, serão shoppings, aeroportos, autoestradas, hospitais, zonas industriais de consumo e de passagem de bens e de pessoas. Nós passámos a viver em não lugares e para nós também o mar se tornou, de certa maneira, um não lugar. Um não lugar. Aquele peixinho que viram há pouco, que o Renato fez a gentileza de pôr
comentado pelo David Attenborough. É um peixinho que foi descoberto em 2011 por um japonês que o fotografou pela primeira vez. Uma das senhoras disse que era um artista plástico. Eu acho que é um artista plástico extraordinário. Eu não saberia fazer aquilo que ele fez. Aquele peixe tem noções de geometria, de perspectiva. Ele cria irregularidades rítmicas deliberadamente para aumentar a noção de beleza e faz aquela construção maravilhosa com noções matemáticas, noções das marés, porque aquela construção vai durar uma semana. Portanto, ele sabe que pode fazê-la e fala ininterruptamente ao longo de uma semana e sabe que ela durará uma semana. E, portanto, assistimos a uma obra de arte cujo desígnio desconhecemos. O Sir David Attenborough pratica um reducionismo contemporâneo, que é achar que aquilo é para encantar a respectiva peixinha congénere. Fêmea, pois. Pronto, isto é um reducionismo característico da biologia do nosso tempo, que reduz tudo à alimentação e à procriação. Verdadeiramente, nós não sabemos em absoluto, e provavelmente nunca saberemos, porque é que este peixe faz isto. Agora, acho que estamos todos os que aqui nos encontramos proibidos de pensar que ali não há inteligência. Acho que nos encontramos proibidos de pensar que aquilo é um determinismo automático e que aquilo é uma atividade instintiva puramente irracional. Um bocadinho como a lei da gravidade e como a queda de uma pedra. E, portanto, aproximamo-nos assim, e desculpem esta maneira desajeitada de expor as coisas, da noção de que 7/10 da Terra, além de desconhecidos, contém seres inteligentes. Isto é uma coisa que sempre se soube, e para terminar esta introdução um bocadinho desajeitada, gostava de recordar que os antigos gregos chamavam aos golfinhos delfins, que é uma palavra que quer dizer irmão. Ou, literalmente em grego, de Delfos, quer dizer útero, e os gregos chamavam aos seus irmãos co-uterinos, que é o que quer dizer a palavra delfim. Portanto, para os gregos, os golfinhos, os delfins, eram irmãos. Muito bem, Rodrigo. Bem, Vamos então agora, com todos eu os agora três estou membros encantada, acabei de apresentados. ouvir, Agora Eu vamos posso falar um então bocadinho? retomar sem o debate, palavras. iniciar até o debate com os três membros já devidamente apresentados. Luís Vieira Batista, pediste a palavra, Sim. por favor. Encantados. Com muito gosto. Depois desta brilhante exposição do Rodrigo Cunha, que eu não conhecia e gostei muito de conhecer, fiquei verdadeiramente contente por haver realmente aquilo que me parece que é talvez o essencial do nosso discurso e que já vi fugirem para outros caminhos. E realmente aquilo que o Rodrigo Cunha chamou a atenção é para um só mar. E, portanto, eu não estou, cada vez que falo daquilo que a minha associação está a trabalhar, no mar aqui da nossa zona territorial, da nossa zona marítima, não. Tal e qual, como foi aqui dito, isto é tão óbvio, não é? O mar é só um, ou melhor, um oceano é só um, com muitos mares, como foi dito, não é? Portanto, não há fronteiras. E esse é que talvez seja o grande problema que as pessoas não estão a realizar neste momento. Nós aqui em Portugal, portanto, como fazemos parte da Europa, temos um comportamento que me parece que é francamente já responsável em alguns aspectos. Temos uma forma de reciclar, uma forma de não destruir tanto como o fazíamos há uns anos atrás, mas assim que saímos de Portugal, assim que saímos do continente europeu, assim que vamos para outros lugares geográficos, infelizmente, nada disto se passa. E aqui é que surge o problema. É que nós podemos ter aqui, assim, uma água excelente para nos banharmos e com um número de pescado, mas assim que saímos desta região está tudo mal. Não é? Porque... E até é pior que isso, Luís. Como tu sabes, há países europeus que exportam lixo, O seu lixo. o seu lixo para outras pessoas. E o nosso grande problema é não conseguimos também tratar dos resíduos, não é? Sim, Conseguimos mas diminuir as cortamos. emissões, conseguimos reduzir as emissões, conseguimos concretizar isso um pouco, mas não conseguimos depois... Ana, o principal problema disto tudo
é que estamos a lidar com algo que são os homens que tratam deste assunto, não é? Portanto, há sempre, Pois, infelizmente, pessoas que faltam à sua palavra, há pessoas que estão aparentemente numa determinada direção e depois vão noutra, porque o ser humano é isto mesmo, é realmente muito volátil e infelizmente não consegue perceber que este problema interessa a todos e que não é só aqui no nosso cantinho, na nossa bolha, que nós claro. temos que atuar. E não E é aí, só isto, não é? Luisiana. Deixem-me só dizer-vos outra coisa: é que às vezes as intervenções que parecem sustentáveis, há o Life Cycle Assessment, portanto, a avaliação toda, muitas vezes tem que ser feita do princípio ao fim da cadeia, porque Uhum. parecem que as coisas são e não são. Por exemplo, havia uma notícia há 2 ou 3 dias em que nós estamos a substituir os carros a combustíveis fósseis por carros elétricos. E o que é que acontece aos carros que deixamos de usar? Estão todos a ser exportados para a África e estão a causar um problema ambiental gravíssimo noutro continente, a tal exportação do lixo. E está a criar um impacto ambiental brutal, Uhum. mas gravíssimo, noutro. E Portanto, nós continuamos também a isso faz fazê-lo, parte do embora Life Cycle Assessment da compra de um carro, desde a sua produção até ao lítio que é escavado e dá cabo do Chile e de outros países, mas por isso é que nós às vezes enganamos, porque não podemos ver só as coisas em fatias. obviamente, Sim, obviamente. e eu acho que isso tem um bocadinho a ver com os mercados, não é? Porque esses carros também depois têm a Não, eu só componente estou a dar um exemplo das que baterias, não é? Que também têm um focamos grande numa coisa risco. achando que é boa para o Sim, os ambiente e estamos mercados do a outro lado a dar funcionar. cabo. Completamente. É o mercado a É isso funcionar. mesmo. Neste momento, aparentemente, reduzimos aqui na Europa Exatamente. alguma taxa de CO2 por causa Sim, de termos carros agora, né? Mas o ato de termos esses carros será mais prejudicial para o ambiente do que continuarmos a É o consumir tal life combustíveis cycle fósseis, não é? Isto assessment. é que é exatamente. ridículo. Lá está o E tal as ciclo pessoas, que não é cumprido. exatamente. E Não é daí, portanto, avaliar. isto é válido e é transversal a todas as situações, como eu acabei de dizer, e nós agora, precisamente na expedição lusitânia, tivemos a oportunidade de ver que a maior parte dos países da América do Sul, inclusive o próprio Brasil, tem despejos de ordem assustadora na Baía de Guanabara, imaginem bem, não é? Em Niterói, portanto, aquilo vai tudo diretamente para dentro da água, todas aquelas toneladas de detritos que não deviam de sequer chegar ao mar sem serem tratados e chegam, e quem diz isso diz em todo lado, não é? Porque as pessoas, e esta é que é talvez a chave do problema, as pessoas precisavam de viver melhor para perceberem que para viverem como elas querem, teriam que ter realmente um determinado comportamento. Mas como elas não conseguem ter meios de subsistência para viverem minimamente, não é? Grande parte da população mundial está abaixo daquilo que nós consideramos o limiar razoável para viverem minimamente com dignidade, não conseguem sequer pensar em problemas ambientais ou em problemas de jogarem fora o seu lixo para o mar. Eles querem lá saber disso, elas têm bocas para alimentar, elas têm uma quantidade de situações que têm que fazer, e isso é para elas muito mais forte, porque o ser humano, como aqui também já foi dito, portanto, na sua capacidade mais primitiva de reprodução, de alimentação, acaba por pôr tudo em causa, não é? Portanto, a aposta cega num filho que nós não sabemos, inclusive, se não vai ser um Hitler, e não há nenhum pai que diga que não morrerá pelo seu filho, acaba por mostrar que aqui assim há qualquer coisa que se está a passar de uma forma muito pouco racional. Mas E, Luís, portanto, desculpa isso, só, enfim, eu acho que isso é bastante razoável e bastante pertinente de recordar, ou seja, aliás, como enfatizou o Rodrigo, o oceano é um, e, portanto, todos temos de zelar por ele. Mas a questão é que, enfim, a ONU, naturalmente, e há outras entidades internacionais à escala global, mas nenhuma delas tem o poder de intervir diretamente em todos esses pontos, não é? E, portanto, é suposto cada país, sendo que nem todos os países têm mar, como sabemos, mas, enfim, pelo menos é suposto que todos os países que têm um mar próprio, que têm uma zona exclusiva, zelem por esses recursos. Zelem no melhor sentido, de preservar esse, esse património. é o jardim da tua casa.
Exatamente. E se todos nós, todos os países, neste caso, todos os países marítimos fizessem isso, naturalmente que o resultado seria melhor para todos nós. Ma- Não E acontece. Mas há duas dimensões aí, Renato. claro que sim. Uma coisa é e agora isto para o João Fonseca é interessante, esta discussão. E para o Renato, para o Rodrigo também, mas quem introduziu foi ele. O que o Luís está a dizer é assim: o mar, se bem que percebi, o mar é único, é uno e é um só. Os que estão mais próximos do mar devem cuidar, como do jardim da sua casa dele, não quer dizer que tenham a posse e a propriedade dele, porque o mar é único. E o que nós estamos, e como o João explicou, não é assim que não é assim que está feito o ordenamento do território mar, na perspectiva de que também há aqui há propriedade o mar é território, no sentido que o João Fonseca Ribeiro explicou, e como é território, há o domínio sobre o mar e há propriedade. Aliás, a plataforma continental e as zonas económicas exclusivas são a extensão do direito de propriedade de terra para o mar, na perspectiva que o João explicou, fora para dentro de território. E por acaso é uma discussão, não estava longe de estarmos, mas é interessante, ainda por cima sou jurista, é interessante a perspectiva do mar. Tu estás a dizer, temos que cuidar, não quer dizer que sejamos os proprietários, e na perspectiva que o João Fonseca Ribeiro explicou e que está em vigor, nós também somos os proprietários de uma parcela daquele território mar. Por isso acho interessante esta conversa, que vai ser agora cruzada com todos. Queria só perguntar uma coisa ao João. João, acha que o Ministério do Ambiente está a ter medidas, ou o que é que a APA está a fazer, por exemplo, em relação a isso? Há tantos organismos envolvidos aqui. Será que esses organismos estão a comunicar bem? Será que há aqui o que é que está a ser implementado verdadeiramente e está a correr bem, no caso de Portugal? Na POC respondemos já. Mas não sei se o Luís quer dizer alguma coisa ainda, desculpem. Eu só Peço estava desculpa. a ligar Pois, o Luís ao que o João disse, porque eu achei que estava a falar de coisas pois, não estavam em perspectivas dicotómicas relativamente à propriedade e à. Exatamente. Pareceu-me. Eu acho que realmente nós não podemos dissociar-nos de vivermos num planeta que não tem fronteiras, sobretudo terrestres, aquáticas, não é? Portanto, aquela situação de que está tudo ligado, não é? E daí, Exato. portanto, tudo é válido, todos os seres que aqui vivem são seres que precisam de ser acarinhados, sejam eles quais forem. Aquele peixinho é realmente o exemplo de uma grande surpresa para aqueles que não conheciam. Eu já, como gosto muito de fazer aquele tipo de imagens dos meus quadros, já conhecia esta façanha, porque já me tinha sido apresentado precisamente para ver que eu tinha ali um rival com o qual eu não conseguia competir, não é? Porque há ali assim algo que me ultrapassa completamente. Talvez seja como uma flor no fundo de um ramo, não é? Há ali algo que nós não sabemos bem porquê, mas a flor é maravilhosa e se calhar vai atrair algumas coisas, não quer dizer que seja a fêmea, poderá ser até inclusive atrair-nos a nós, como aconteceu. Estou E super ficamos atraída pelo fascinados. peixinho, digo já. Ficamos fascinados Casava já precisamente com por o isso. peixinho. Esperemos é que não esteja, que seja uma espécie que não esteja em vias de extinção, ou normalmente há muitos que estão Eu a casava já desaparecer. com o peixinho, Rodrigo. Estão a desaparecer. Aquela arte efêmera, não é como se chama este tipo de arte? É uma arte que tende a não durar e que ele recria. Eu gostaria de ver, talvez, uma sequência de construções dele ao longo de várias semanas, uma vez que elas são destruídas semanalmente, para ver se elas se aproximavam ou se realmente há ali uma criatividade que varia um pouco com a intensidade da corrente ou com... Não era engraçado, Ricardo, se a gente conseguisse perceber isso, porque iria ajudar na interpretação daquilo que estávamos a ver enquanto obra. Porque, portanto, há mecanismos que nós não fazemos a mínima ideia que eles existem, não é? Mas realmente isto serve como base para nós pensarmos que no lugar mais recôndito, no sítio mais incrível, há uma surpresa que não convém desprezar. E essa surpresa poderá ser aquele peixinho, como poderá ser uma outra situação qualquer que ainda para nós seja mais valorizada. O que é certo é que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que tentar que as pessoas não desistam,
muitas vezes, quando se fala demasiado nas coisas, elas acabam por torná-las tão banais que já nem ligam. Nós sabemos hoje que a guerra da Ucrânia é vista à hora do jantar, entre duas garfadas, e esquecemos da importância que está ali a Ou já acontecer. nem vemos, Não ou é? já Ou já nem nem vemos. vimos, não é? Portanto, a pessoa já não liga. E muitas vezes aquilo que se fala sobre o problema dos oceanos e tal, é assim, algo de Não, mas grande, eu acho que temos que ligar porque essa guerra está a ser. Certo, Helena? Então, Sim. então, a nível ambiental, está a ter um impacto Obviamente, ainda hoje tivemos aquele brutal, episódio não é? da barragem que foi destruída, A seja barragem que foi qual for, destruída Que e horror. imaginemos inimaginável uma situação destas. inimaginável atingir uma central nuclear ou coisa do género, não é? Portanto, Ainda vai O acontecer. estado isto civilizacional em que nos está. encontramos Portanto, faz eu acho que eu, por mim, estou sempre atenta e com muito medo mesmo de Muito bem, João. o que vai João, acontecer. João, João, havia estas questões pendentes e já agora também uma outra. eu queria. Desculpa Exato. lá, Ana. Já agora uma outra. Peço desculpa. Há pouco o João, muito legitimamente, enfim, é a sua perspectiva, e nós aqui estamos para dirimir perspectivas diferentes, pôs algumas objeções relativamente à orgânica interna do governo, o facto de ter um Ministério do Mar. Enfim, eu compreendi o argumento, aliás, que pode ser extensível a outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Cultura. A cultura também tem tudo a ver, tem a ver com todas as áreas, não é? E o facto de haver um Ministro da Cultura, um Ministério da Cultura, pode ser contraproducente criar um gueto em que não haja depois a devida interação e a transversalidade na visão cultural do país. Mas, por outro lado, também se pode argumentar, quer no caso da cultura, quer também no caso do mar, que se não existisse o Ministério da Cultura, a cultura não seria tão valorizada como enfim, não estou a dizer que esteja a ser, mas como se existisse, e a questão do mar também se pode pôr nesses termos. Mas, pronto, a nível nacional já percebemos que o João, enfim, com argumentos, defende essa mudança da orgânica, pelo menos uma maior interação entre os diversos ministérios, em prol dessa visão mais transversal, mais holística, mas a nível internacional, e recuperando a questão que estava aqui a surgir, como é que, a seu ver, devia ser feita a gestão internacional do mar, dos recursos Eu queria marítimos? focar a minha resposta agora, enfim, por percebidas, percepcionei que posso ter sido entendido como estar a descrever o caso português à margem do planeta, do resto do planeta. Não é o caso, mas pronto, eu esclareço. Mas dando resposta aqui à pergunta que a Sofia fez sobre as competências da APA, bom, a APA tem competências sobre o clima em toda a extensão do espaço português, mar incluído. As competências relativas ao meio marinho da APA são as competências próximas da linha de costa. Para fora dela são competências da tutela do mar, a partir da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Recursos Marinhos, Serviços e Segurança Marítima. Mas pronto, é a configuração atual. Também não estou a fazer uma crítica à atual configuração do governo. Eu faço a crítica. Sempre existiu, claro. Já é um problema muito. Criar uma tutela do mar, mas que uma vez tem os transportes marítimos, outras vezes tem os portos, depois os portos são para as infraestruturas, depois os transportes marítimos. Agora imagine se temos companhias aéreas nas infraestruturas e não na economia, confundimos aeroportos com companhias aéreas, confundimos portos com frotas, enfim, fazemos uma confusão generalizada e enfim, é uma forma de geringonça permanente na forma como gerimos os interesses do Estado. Mas, seja como for, o que eu queria focar era o seguinte: aquilo que eu falei de haver uma diretiva que monitorize o espaço marítimo das águas nacionais, que ordene o espaço marítimo nas águas nacionais, que crie áreas marinhas protegidas nas águas nacionais, são modelos e são instrumentos de gênese internacional. Okay? O que nós aplicamos é, na lei portuguesa, estes instrumentos. E temos sido pioneiros, em alguns casos, até no mundo. A Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, a primeira lei foi, de facto, portuguesa e até foi traduzida para japonesa em 2015. Por isso, há coisas que são relativamente recentes. Porquê? Porque, apesar da importância do mar para o planeta e para a vida humana, enfim, para a existência de vida na Terra, diria, digamos, a forma como o gerimos e somos responsáveis por ela,
por ele é muito recente. E tudo isto tem vindo a ser desenvolvido, obviamente, em sede das Nações Unidas, mas fundamentalmente aqui eu julgo que é importante perceber que, ok, a Europa é a Europa, a África é a África, o Pacífico é o Pacífico, a América do Sul é a América do Sul, mas o que é certo é o seguinte, a forma de implementar mais eficaz que temos assistido é através das chamadas regiões económicas no globo. A União Europeia é uma região económica, o Mercosul é uma região económica, e repare-se, ainda na década passada, a União Africana aprovou a estratégia marítima integrada para a África e que reconhece que até em África se tem que dividir em várias regiões económicas. Porquê? Porque a região económica é o princípio do desenvolvimento. E não podemos, é escusado falarmos em desenvolvimento nas Nações Unidas se não formos capazes de o implementar através das regiões económicas. É o espaço das fronteiras, é o espaço que procura não ter fronteiras, é o espaço que procura ter uma moeda única, e tudo isso elenca num conjunto de capacidades que permite melhorar as condições de desenvolvimento das populações ribeirinhas. E por isso, digamos que, olhando para o mundo com esta noção de desenvolvimento, as regiões económicas são, de facto, digamos, a plataforma de implementação. Agora, há áreas que são consideradas internacionais, e essas áreas internacionais estão, no caso do mar, sob gestão da Agência das Nações Unidas. É o caso, imagina, há uma parte substancial de leito marinho que não tem, digamos, soberania mitigada de nenhum Estado. O que acontece é que há uma Agência Internacional do Leito Marinho, a ISA, que é responsável por esse leito. E os Estados, costeiros ou não, podem solicitar ações dentro dessa área a serem aprovadas nessa agência. E temos, por exemplo, pedidos da China para fazer exploração na bacia do Atlântico. Temos pedidos da Alemanha e da República Checa para fazer exploração nas zonas do Pacífico. E são questões que, de facto, estão a ser candentes. Ao mesmo tempo, começamos aqui a ver que, bom, afinal, o pulmão do planeta não é a Amazónia, é o oceano. Afinal, os polos são fundamentais no equilíbrio do clima e nós estamos a usar o mar para desafiar o estado, digamos, do gelo dos polos, do manto gelado sobre os continentes e do oceano gelado propriamente dito. E por isso estamos a fazer desafios ao meio marinho que têm impacto tanto no meio marinho como no próprio clima à escala global. E obviamente que aqui começamos a colidir em determinadas questões de gestão que cabem ao Estado soberano e aquilo que tem que ser uma gestão muito mais integrada na agenda internacional dos oceanos. E vamos ter aqui desafios muito grandes. Mas tu defenderias, desculpa, um aumento de poderes dessa agência da ONU, por exemplo? Ou achas que isso é utópico? Poderias defender, mas acho que não é realista, que não é execuível. Vamos lá ver. Hoje, nas Nações Unidas, com a impossibilidade de gerir conceitos de segurança e agências ligadas ao desenvolvimento, é melhor não criarmos desafios impossíveis. Mas temos que acreditar que o caminho passa por um reforço de competências em algumas agências internacionais para que, de facto, a governação internacional possa ser efetiva também nos espaços que não são detidos pelos Estados soberanos. Porquê? Porque podem ser espaços vazios onde muitas coisas menos boas podem acontecer. Hoje ainda não há conhecimento suficiente, por exemplo, para avançar para a mineração submarina. Temos a consciência que a quantidade de recursos metálicos necessários para uma transformação da base, da mobilidade, por exemplo, e da energia na humanidade passará por mais necessidade de recursos como o cobre, as terras raras, e os recursos, digamos, nos continentes podem escassear ou podem ficar menos acessíveis, e a necessidade de ir para o leito marinho, onde existem numa abundância relativamente grande, pode ser apetecível e muito provavelmente irá ocorrer a prazo. Esperemos que de uma forma o mais responsável possível. E aqui eu gostava de assinalar o seguinte, porque obviamente que o clima, o meio marinho e a agenda internacional dos oceanos, a entender-se ou não por parte dos Estados,
pode levantar novos desafios securitários. E nós já estamos a ter os primeiros desafios securitários a ocorrer no Ártico neste momento. É presente, mas está em curso a aprovação do processo de extensão da plataforma continental russa, que vai assumir o domínio sobre uma extensão muito considerável do O Ártico. Ártico, sim. Podemos estar aqui a perceber a possibilidade de, a prazo, os recursos naturais da plataforma russa virem a ser explorados numa parceria estratégica com a China. China. Quando falamos da passagem do Norte, hoje em dia no Ártico, já começamos a ter algumas dúvidas sobre a sua real prioridade, porque, infelizmente, as questões securitárias estão-se a sobrepor. O entendimento comercial entre os países da Bacia do Atlântico no hemisfério norte e a China, em particular, pode não ser aquele que era perspectivado há décadas atrás, e a rota do norte, a passagem do norte, em termos de rota comercial, pode perder a atratividade que até agora tinha. Mas uma coisa é certa, o acesso aos recursos naturais do Ártico vai acontecer. E aqui temos um grande problema. E tenho que confessar a minha preocupação quando, de facto, assistimos por decisões humanas à destruição de barragens que provocam acidentes ambientais catastróficos que vão ter consequências de décadas, porque cerca de 80 concentrações urbanas ficarão alagadas, ilhas vão ficar submersas, a vida animal numa grande extensão ter-se-á perdido, os humanos foram evacuados, conseguem fugir, mas de facto estamos aqui a tratar de uma catástrofe natural de uma escala grande. Natural provocada pelos humanos. Natural no sentido. Quando estas atitudes são tomadas e estas decisões são tomadas, nós não podemos subestimar eventuais intenções de aceder ao mar profundo, aceder aos recursos naturais do oceano de uma forma menos responsável. Não, vai acontecer. João, mas quando nós falávamos daquele documentário que o João também viu sobre aquelas tecnologias todas, e são grandes empresas que estão a implementá-las. Há alguma esperança nessa evolução? Ok, pronto. Então vamos tratar dessa parte. Obviamente que, imagina, o oceano sendo o verdadeiro pulmão e basicamente a função de remissão do CO2 da atmosfera por parte do oceano faz em dois grandes fenómenos. Um deles é a remissão que as macroalgas podem fazer do CO2 da atmosfera em diversos processos. Temos as laminárias ou o kelp, que depois terá um processo de deposição natural nos canhões submarinos e fará sequestro de uma forma natural, mas consegue absorver uma área de kelp, 1 km² de área de kelp, consegue remover 35 vezes mais CO2 do que uma área equivalente na floresta em terra. É preciso ter presente estas capacidades. Exatamente. Temos as pradarias marinhas, são outros processos de sequestro de carbono. E temos algo que também é um fenómeno muito importante, menos tratado, mas extremamente importante, que é o do fitoplâncton. Porque o fitoplâncton tem dois tipos de clorofila. Obviamente que aqui a luz e a concentração da luz é fundamental para o processo da remissão de CO2 e, de facto, desenvolvem-se dois tipos de clorofila, a clorofila A1 e a clorofila A2. E a clorofila A2 tem uma função, digamos, na criação, na composição dos carbonatos de cálcio. Carbonatos de cálcio esses que retiram o CO2 da atmosfera e, ao mesmo tempo, permitem criar condições contra a acidificação dos oceanos e criar condições de promover a vida e a biodiversidade marinha. E, digamos, estas duas funções são essenciais na vida do planeta, mas profundamente desconhecidas pelos humanos. Mais uma vez, nós conhecemos também no leito marinho muito menos o fundo marinho do que conhecemos a Lua, e temos um desconhecimento ainda muito profundo nestas questões. Agora, imaginem só, no contexto da comunidade internacional, estarmos a discutir as cotas das emissões de carbono, estarmos a discutir a capacidade de remissão do carbono da atmosfera, tendo por base apenas as áreas florestais dos continentes, e só muito recentemente começamos a admitir que as cinturas das zonas costeiras
dos países que tenham, enfim, Costa. fundamentalmente mais capacidade em termos de existência de macroalgas, a importante função que eles também têm a remover o CO2 da atmosfera. Isto só Exatamente. na Conferência do Clima em Glasgow começou a ser trazido para a mesa. E reparem, o mar, para a questão do clima e para as conferências do clima, só na Conferência Rio+20 é que começou a ter um capítulo, para perceberem o quão recente é o assunto do mar e quão importante ele é para a humanidade. Pronto, estamos muito, muito longe de perceber perfeitamente esses fenómenos. Agora, o mar é importante para a remissão do CO2 da atmosfera. Há processos tecnológicos, alguns muito caros, outros bastante mais baratos, que possam fazer uso das engenharias naturais. Tenho dedicado os últimos anos mais a essas opções de utilização da engenharia natural e que, de facto, eu acredito, muito sinceramente, que sejam esses processos que possam ser aplicados à escala das regiões económicas em todo o planeta e não necessariamente e apenas as soluções tecnológicas mais avançadas. Última nota sobre energia, para completar um pouco aqui esta questão. Obviamente que a neutralidade carbónica se persegue, mas também se persegue as emissões zero através de utilização de energias renováveis. É um desafio enorme para a humanidade transitar chegar à neutralidade já é muito, passar da neutralidade para os zero emissões o desafio ainda é maior, e pensem só quanto a humanidade ainda tem que pensar sobre as grandes soluções. Eu não quero aqui fazer apologias do nuclear, mas o nuclear também tem que fazer parte desta equação e depois ser sim ou não. Agora a questão é, hoje em dia, o Banco Mundial recomenda os Estados, tem a prática de aplicar investimentos que os grandes campos de eólicos no mar são demasiadamente caros para serem ligados às linhas de alta tensão em terra. E recomendam que estes campos devem ser colocados mais próximo de costa e ligados à linha intermédia. Vejam só o que é uma recomendação hoje do Banco Mundial nas Nações Unidas para os Estados do mundo e aquilo que são as visões estratégicas políticas que os países, onde Portugal está incluído, mas não só, estabelecem para 2030 campos eólicos exatamente contra a recomendação do Banco Mundial. Pronto, isto para dizer que o mar é muito recente, é muito fácil falar do mar, mas também imaginem o seguinte: podemos definir grandes extensões da energia de campos eólicos no mar, mas eles estão sempre dependentes de um fator determinante. Onde é que se ligam em terra? Qual é o planeamento da ligação dos pontos da rede de alta tensão à terra para podermos, de facto, fazer um todo coerente? Eu vejo neste momento uma discussão pública as áreas onde colocamos as eólicas no mar, não vejo onde é que está o plano para pôr as ligações à terra. Isto é mais uma vez, investimentos desarticulados, falta de visão integrada das coisas. É fácil o mar sozinho, com as competências que tem, desenhar os retângulos no mar. Não é fácil com as competências atuais do mar poder desenhar as ligações em terra. E é por isso que eu continuo a insistir que a integração das políticas de um Estado em razão da matéria, mas integrando seriamente as questões do mar, é fundamental. Também na educação, também na cultura. Não gostava de deixar em branco a questão de também o mar tem uma agenda para a literacia do oceano, cabendo essa agenda muito mais no Ministério da Educação, por exemplo. Claro. Pronto, mas eu fico por aqui, porque podia dar mas os jovens, por acaso os jovens estão muito sensibilizados para isso. A nova geração, até agora estão a furar pneus do chuve, daqueles jipes. Portanto, eu acho que a nova geração está muito tendencialmente preocupada, está muito preocupada. Mas o que o João diz é uma coisa importante, Ana. E são se calhar os que reciclam mais. Ana, para nós podermos fazer chegar o mar aos jovens, temos que usar o veículo certo. E o veículo, exatamente, era o que eu ia para falar. É através da incorporação dos programas, da vertente mar nos programas do Ministério da Educação, como aconteceu no desporto escolar, por exemplo. Mas eu acho que eles já têm em algumas cadeiras
Não sei eu Mas, se usa os melhores métodos, mas enfim. mas Rodrigo, mais uma vez, deixa-me só Eles dizer têm uma em coisa. ciências, em ciências nós vimos isso muito. Mas A minha garanto que não geração se já pode apanhou muito isso. Mas falar. eu vou-vos dizer uma coisa sobre a literacia e sobre os conhecimentos dos jovens. Aqui há uns tempos, na António Rui, como vocês sabem, os miúdos da António Rui fecharam a escola a cadeado, foram para o Ministério Exatamente, e etc. E ligaram para lá, para nós, para a área acordar, e eu fui convidada com uma outra pessoa, eu depois chamei uma amiga minha, engenheira ambiental, tu deves conhecer, João, a Carmen Lima, para irmos falar com os miúdos, porque é assim, os miúdos, como a Ana diz, foram pneus do chuva, etc., porque querem que todos os carros sejam elétricos, mas é aquilo que eu disse Isso há não- bocado, que é, acontece que eles não o sabem isso. custo de termos carros elétricos. Não, mas isso é uma chamada Não, de mas os atenção, é uma miúdos chamada de atenção. não têm a noção completa das coisas, é porque nada, não há emissões zero. Nós estamos a respirar e estamos a emitir carbono. Pronto. Claro. Portanto, não há emissões zero. Podemos como estava a dizer o João, podemos mitigar os efeitos e podemos podemos chegar a uma economia de base carbono zero ou positiva, em que compensamos as emissões, porque nós vamos fazer emissões. Portanto, os miúdos, muitas vezes, os jovens, falo com muitos, porque nós temos um programa, a Área Coral tem um programa de literacia na área da circularidade e trabalhamos muito com alunos da nova SBE de mestrado, eles têm ideias, falam de sustentabilidade, de economia circular, mas têm ideias feitas completamente erradas. O life cycle assessment das coisas é muito importante. Claro, E isto eles não têm. Eu garanto-vos que eu falo com os jovens nesta perspectiva e acham. São contra as energias fósseis, como o João disse, é preciso pôr na equação o nuclear, claro. que é uma energia castanha ainda, provavelmente tem que estar na equação e para o lado verde, com certeza. Há aqui uma série de ideias também feitas, porque eu acho que às vezes não se vê tudo, não se vê o todo, vê-se uma parte. E a literacia passa por isto. Sim, por sim, mas uma eles só visão mais pedem, fã das coisas. eles só pedem, é assim, eles mostram preocupação porque veem o futuro à frente e veem Sim, o futuro à frente preocupados, não é? mas o futuro não é Portanto, comprar carros elétricos, dar cabo do país e do Chile e andar e depois e meter os carros antigos na África e que os outros longe da vista, Claro, longe do claro, coração não, e mas eles não, poluir mas os eles não, outros. claro, Isso mas não eles é não são tudo culpados por nenhum isso. sustentável. Eles não são Dou-me culpados licença. por isso. Dou-me licença. Rodrigo, foi exatamente, ia devolver-te a palavra, Obrigado. até porque houve aqui várias dimensões que são perfeitamente pertinentes, económica, política, a nível nacional, internacional. Como é que tu articulas tudo isso nesse novo paradigma do mar? Eu acho que era interessante introduzirmos nesta nossa conversa alguns conceitos. Por exemplo, a atividade de uma geração, em termos históricos, humana, são 25 anos. Portanto, 100 anos são 4 gerações, 4 vezes 25 anos. É pouquíssimo. É aquilo que teoricamente duraria uma vida humana. Se compararmos isso, por exemplo, com a circulação global do oceano, estima-se que ela demora 1000 anos. A famosa circulação termossalina ou termoalina, em que o oceano atravessa a Terra toda. A Revolução Industrial foi há 10 gerações apenas, há 10 vezes 25 anos, sensivelmente. E, por outro lado, o filósofo Leibniz, que é uma das maiores inteligências europeias e mundiais, talvez, como foi Aristóteles, por exemplo, diz que ultrapassa a capacidade da razão humana compreender a harmonia do universo. Podemos traduzir isso para conceitos contemporâneos. A viva compreensão ecossistémica do mundo ultrapassa a compreensão da razão humana. Mas depois o Leibniz acrescenta este pormenor. Simplesmente, diz ele, porque não estamos habituados a pensar assim, nem é esse o nosso modo de ser. Portanto, esta ultrapassagem da razão humana não significa forçosamente um limite, mas abre portas à possibilidade de compreensão. E eu creio
sem haver compreensão dos agentes políticos, económicos, etc., da visão de conjunto, sem haver essa visão, eu creio que não há nada a fazer. O caminho que estamos a seguir para já é um caminho técnico e ordenador, princípios e de atuação tecnológica. Ora, nós temos também aqui, é outro conceito que eu acho que era importante discutirmos, um paradoxo que eu diria que é terminal. A economia, como todos sabemos, traduz no consumo. Também sabemos que a palavra consumere, em latim, significa destruição, no mesmo sentido em que o fogo consome a floresta. Portanto, nós queremos manter aquilo que queremos, ao mesmo tempo, consumir, dizemos nós, sustentavelmente. Reparem, e quem diz isto, reparem nisto, é a tal última geração dos 25 anos, a mais recente. Destes 10 em que dura a Revolução Industrial, que é um processo, e este é o último conceito que eu gostava de introduzir na nossa conversa. A Revolução Industrial trouxe-nos ao processo de uma configuração da compreensão do homem como homo economicus. Há pouco tempo, no Renascimento, uma pessoa podia ser um comerciante, um mago, um teólogo, um alquimista, um filósofo, um cientista, e podia ser tudo ao mesmo tempo. E não nos faltam exemplos disso, como todos sabem. Hoje há uma redução que tem, sem dúvida, fundo marxista, alargada à escala planetária, uma redução do homem, antropológica, ao homo económicos. Isto é, o homem é entendido hoje como um consumidor. Como sabemos, significa a palavra destruidor. E nós temos que assumir o paradoxo terminal que está contido no conceito de economia sustentável. Quando falamos de economia, a economia constrói, não temos dúvidas disso, edifica, aumenta a inteligência. Por favor, não mal interpretem o que eu estou a dizer. Nem me procurem encaixar em gavetas históricas. Já lá vão. Mas a economia tem, e é isto que temos que compreender, este paradoxo terminal. Ela constrói e destrói ao mesmo tempo. Uhum. Portanto, o que é que temos pela frente? Temos ciclos ecossistémicos do planeta infinitamente mais amplos e largos do que é dado a uma modesta vida humana compreender de acordo com aquilo que é o padrão comportamental do homem. Temos a possibilidade, apontada pelo filósofo Leibniz, de compreender a harmonia do universo. Eu traduzi livremente para a intuição ecossistémica da vida. Tudo está ligado no tecido da vida. E temos dois caminhos. Ou a inteligência, e as pessoas compreendem verdadeiramente do que é que se está a tratar, ou a coerção técnica, orgânica, organizada tecnologicamente, para tentar resolver as coisas em moldes que acabaram por ser tecnológicos. Não temos nada contra a tecnologia. São alguns conceitos que eu acho que era importante talvez debatermos. Mas Exatamente Tenho esse gostado muito de ouvir todos. Acho que muito todos bem. Luís, pediste a Não, palavra? ia dizer que o discurso que acabou de ser feito é exatamente o discurso da Associação David Belgueiro, finalmente, não é? Portanto, nós estamos a falar exatamente da mesma forma e agradeço muito ao Rodrigo ter posto nas suas palavras aquilo que realmente é o nosso lema. Nós estamos a fazer exatamente isso, estamos a considerar que nada faz sentido se essa tal sustentabilidade for alicerçada na economia, porque não é por sermos mais consumidores que as coisas se tornam melhores. E daí, portanto, há que tornar as pessoas informadas, e nós, na nossa modesta dimensão, é isso que tentamos fazer, e temos, e ainda há bocado foi-me perguntado qual é que era o público-alvo, portanto, eu posso dizer que nós temos neste momento, portanto, parcerias com pelo menos 7 instituições universitárias e temos feito palestras sobre esta temática neste tipo de pessoas que realmente me parece que são a charneira de todo o problema, porque são pessoas que ainda estão numa parte ativa
da sua vida, estão naquela primeira geração, naquela primeira fase, como disse o Rodrigo, dos 25 anos, e que vão entrar na segunda, mas portanto, vão ser ativas, proativas, e para isso elas têm que estar elucidadas, têm que perceber que... E serão os decisores, podem ser os próximos decisores políticos e Sem dúvida CEOs e nenhuma, sem dúvida etc. nenhuma, é isso mesmo, não é? Exato. E essa transversalidade que nós temos que dar às pessoas, portanto, elas têm que... E aí voltamos agora a um problema que é gravíssimo, que é, por exemplo, a inteligência artificial. Muitas vezes nós estamos a falar destes assuntos e temos, pelo menos aqueles que estão aqui, os senhores, nesta palestra, uma certa escola que foi feita de uma determinada maneira, em que realmente o nosso teor de aprendizagem era bastante alargado. Nós tivemos muita coisa que tivemos que aprender para chegar onde estamos hoje, e a inteligência artificial poderá começar a facilitar tanto a vida que nós vamos reduzir o nosso leque de interesse. Vamos começar a ser cada vez menos exigentes em relação àquilo que nos é dado. Já não há aquela situação de eu preferir isto ou aquilo, porque aquilo já deixou de existir, porque a pouco e pouco eu já não preciso escrever, já nem preciso de sequer considerar como é que eu vou compor um texto, como é que eu vou escrever uma carta, porque isso já será feito por terceiros, neste caso pela inteligência artificial. E, portanto, eu ao diminuir a minha capacidade cognitiva de aprendizagem e de exigência, eu vou me tornar uma pessoa muito mais fácil de me deixar arrastar por uma situação que é aquela que eu não quero. E, portanto, a pouco e pouco, se nós conseguirmos, dentro daquilo que é realmente uma capacidade muito, muito, muito limitada, uma vez que nós não somos nenhuma instituição que andemos de megafone a fazer essas coisas, mas sentimos-nos responsáveis enquanto cidadãos proativos, com uma noção de cidadania que não nos permite estar a viver sem ligarmos a estes problemas. Portanto, eu não consigo, e aqui parafraseio um pouco o que o Almada Negreiros dizia, felizes daqueles que estão a flutuar no oceano como se fosse uma cortiça e não se preocupam com a profundidade do oceano. E realmente há muita gente que não liga para isso. Claro. Mas quando nós ligamos e somos obrigados por uma questão de educação, acho eu, e a cultura aqui, mais uma vez, é básica, se nós fizermos ver com que este discurso não tem nada de mais, é o nosso direito de vivermos, é o nosso direito à vida, é o nosso direito de partilharmos a nossa casa, que neste caso é a terra, com todos os outros seres vivos de uma forma que não agressiva. E tudo isso, este respeito, é que poderá estar a chave para que cada um de nós, não porque foi autuado por cuspir no chão, pensar eu nunca vou cuspir no chão, que isso não se faz, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, eu não preciso de ter, quando vou ao supermercado, 20 tipos de vinagre, com estrajão, com orégãos, com isto, com aquilo, com aquilo outro, só porque não tenho vontade de chegar a casa e ser eu fazer o meu próprio tempero. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que ter essas decisões, eu tenho que ser proativo, tenho que dormir todos os dias com a consciência de que fiz o meu melhor, que me entreguei a um caso que eu penso que não está encerrado, não sou derrotista, no sentido em que aquilo que são as minhas capacidades, elas estão no ativo. Muitas vezes sou pessimista, no sentido em que vejo que há um interesse muito economicista em tudo aquilo que nós fazemos, mais do que razoável, e as pessoas aqui, assim, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, quando começamos a nossa conversa, surpreendem-me, mas talvez não tanto, quando ouvimos uma psicóloga dizer que o nosso cérebro está formatado para ser reativo, como se estivéssemos ainda numa tribo. Nós preocupamos-nos em cerca de 100, 200 pessoas à nossa volta e não nos preocupamos com o resto do planeta, porque achamos que isso já não interessa. O que interessa é aqui este pequeno grupo onde nós estamos inseridos. E a minha família, e essa proximidade acaba por ser depois muito destruidora em relação a tudo o resto, porque a pessoa não liga. E ao não ligar... longe da vista, longe do coração, é isso mesmo. Exatamente, exatamente. E isso é um problema que nós temos uma rapidez muito Luís, grande. mas também não, Luís, deixa-me só fazer uma pergunta, mas é assim, quando nós temos, por exemplo, um governo que está mais preocupado com leis do tabaco e de não fumarmos ao pé de não sei do quê, e não está tão preocupado com o lixo, por exemplo, eu acho que poderia haver coimas para um lixo, para alguém que deite lixo para o chão. Ou uma beata de cigarro, mais preocupada com as beatas dos cigarros que apanhamos no chão, e na altura do Covid era máscara sim, máscara não nos passeios,
Lembra-se, Paula, não é? Nós Uhum. andávamos na rua e era máscaras sim, máscaras não. Era Não assustador. está preocupado com, portanto, um jovem que vê e que vê a televisão, vê isto e diz, mas o que é isto? O que é que se passa, não é? Portanto, a própria televisão e a própria sociedade não está a dar frutos aos nossos jovens para que eles, para que eles pensem, não é? É uma falta de educação, finalmente, não é? Portanto, Eles estão a ter. está mais preocupada em leis destas, não, eles estão preocupados por exemplo, não há cuidados, está aqui o professor Gentil Martins, temos um déficit enorme de cuidados paliativos, pois pensa-se na morte assistida, quer dizer, começa-se, em vez de ser pela raiz, sempre pelas folhas, é o que eu costumo dizer. Portanto, é um sistema também de educação que tem que ser inserido, como é óbvio, e eu acho que agora há uma nova cadeira que já insere. Eu na minha geração, eu sou a geração que foi chamada geração rasca por um ministro qualquer aos meus 18 anos, não me recordo qual é, mas eu tive grandes ensinamentos em ciências portanto, eu tenho 47 anos e lembro-me perfeitamente em ciências, andei num colégio, da primeira classe até ao 12º, por acaso andei sempre no mesmo, e tive grandes ensinamentos em relação a isso tudo. Senti-me muito preparada para isso. Eu acho que ultimamente é que tem havido uma perspectiva errada e isso vem de cima, vem de cima. Portanto, nós estamos aqui a falar e estamos muito bem, não é? Mas Também temos poucos exemplos éticos, o ponto também é esse, não é? exatamente. Quando não há exemplos éticos, a sociedade não evolui, não... Portanto, o porquê de estarem a proibir um fumador e não porem uma coima o porquê, por exemplo, dá para andar a perseguir radiações, João, radiações Lá ligar. aos clínicos Mas médicos agora, dentistas, desculpa, Lara, com coimas enormes para o Estamos Estado no ganhar, mar. já com que falaste, radiação, Mar. imagina, radiação, Estamos no andam mar. atrás de nós e não estão preocupados com isto, com o ambiente. Os jovens são os que andam a limpar as praias. Mas Estão a andam fazer. uma pequenina parte. Vamos lá Não ver. andam Todas essas muitos. ações Paula, estas ações têm são sido feitas. É assim, importantíssimas, mas são não importantíssimas. É assim, mas é uma é gota assim. é uma é gota no uma É uma oceano. gota gota, no oceano, não interessa, mas as mas pessoas é estão preocupadas. importantíssimo. É Sim, As pessoas estão verdade. mas preocupadas. gota a gota o oceano também se faz de É gotas. verdade, é Mas Ana, já verdade. que Não é? falaste de exemplos éticos, permitam-me que convoque aqui para a nossa conversa o professor Gentil Martins, que, É um enfim, exemplo ético. é um exemplo ético para O todos professor também nós. já alguma vez andou a apanhar plástico na praia ou não? Não, tive outras prioridades. Outra coisa. Pronto, queríamos saber. Mas professor Não, Gentil Martins, mas aliás, concordo, acho que é uma boa ideia. É, permita-me só vê? esta nota, o professor Gentil Martins O professor salvou vidas, não foi? é sócio honorário da PASC, está na PASC desde a sua fundação, participa, aliás, eu referi isso antes de começarmos a gravação, até É um exemplo, património de nós todos. É é um património. exemplo, gostaria de dizer isto em público e que ficasse gravado, é também por isso um exemplo ético para todos nós, pelo menos para É? mim, porque é alguém que podia e tinha todas as razões para esperar ser tratado como um chamado VIP, não é? Com todas as diferenças, e nós procuramos ter essas diferenças, porque ele de facto merece, mas ele participa anonimamente nestes encontros, está sempre pronto a dar uma palavra amiga, a apoiar, e é sempre um gosto tê-lo connosco. Professor Gentil Martins, como é que assistiu a este debate que se está aproximado do fim? Estas questões ecológicas, enfim, não te querer chamar, não te quero chamar mais idoso, mas na sua geração, quando era mais jovem, eram questões não tão na ordem do dia. Hoje enfim, por razões que falámos hoje, há uma emergência que leva naturalmente e necessariamente, diria, a que este tipo de questões se ponham em cima da mesa. Como é que tem acompanhado esta transformação? Foi acompanhando ao longo de várias gerações? Pois, eu tenho acompanhado positivamente, mas ao mesmo tempo verifico duas coisas. É que a quarta classe que eu aprendi era diferente do que se passa hoje em dia, e isso impressiona-me. A outra coisa que me impressiona é que, efetivamente, há muita coisa que se diz muito bem, mas que não tem tradução externa, a sociedade não aprova, é aprovar a prova, mas não lhe liga nenhuma.
Quer dizer, não há repercussão geral das boas ideias. As boas ideias ficam aqui numa conversa como a nossa, simpática, mas não sai para o exterior, quer dizer, não mobiliza a sociedade. E o grande problema que eu vejo é que hoje em dia é muito difícil mobilizar a sociedade para as boas ideias. Uhum. Basicamente é isto. E eu estou aqui para aprender, sobretudo com os outros, porque acho que todos temos que aprender uns com os outros. Sr. professor, mas eu posso fazer também uma pergunta e tem agora a ver um lado filosófico, mas que a medicina e também acredita ou está preocupada. Eu sou uma adepta do decrescimento, digo já aqui, até já subscrevi algumas coisas internacionais sobre o decrescimento, o degrowth, porque acho que de facto o consumo, e nós somos muitos e vamos aumentar o impacto sobre o planeta porque queremos todos mais coisas e, portanto, não há recursos que cheguem, portanto, acho que de facto. E depois pelaquela velha ideia do Agostinho da Silva, que nós não falámos aqui, a economia pode ser uma economia de partilha, uma economia de comunidade de partilha e nós podemos partilhar transportes, inclusive podemos partilhar habitação, e isso sim, eu acho que é por aí que temos que ir e não vejo ninguém falar de economia de partilha, vejo falar de pessoas que querem cada uma um carro e não partilhar carros ou partilhar transportes, portanto continuamos sempre no individualismo. Dito isto, o professor, nós falamos da emergência climática, os grandes filósofos, os grandes ambientalistas, até já muitos políticos, e desde os anos 70, 80, mas mais agora, que estamos mesmo, já não há tempo, o próprio António Guterres está sempre a dizer, e eu estou convencida, também estudei biologia, estou convencida que a extinção da espécie humana é natural e acontecerá como já aconteceu a extinção de outras espécies, porque diabo é que a espécie humana não havia de se extinguir. Agora, pode-se auto-extinguir e acelerá-la. Mas, para si, sente isto e acredita que estamos à beira e que vamos extinguir-nos, ou acha que isto é um exagero? Eu gostava de... Eu não estou a ver solução com o aumento da população. Apesar de eu achar que a natalidade no nosso país, por exemplo, é miserável, certo. No mundo inteiro é perfeitamente dolorosa, porque como é que haverá capacidade para a terra onde vivemos, digamos, sustentar o aumento de população que está a assistir por todo o mundo? Que solução tenho para isso? Sinceramente, não estou a ver. Portanto, para si é também evidente que a espécie humana, seja pelo aumento de população crescente e não haver suficiente para todos... É que as perspectivas são assustadoras e não estou a ver, sinceramente, qual é a maneira de evitar essa evolução negativa. Não estou a ver. E vê isso do ponto de vista... mas para si é natural e a biologia explica isto de alguma forma e, portanto, não é nenhum drama e não temos que estar preocupados e, portanto, os nossos comportamentos não têm nada que mudar porque não vão fazer diferença nenhuma. Isso é inevitável, quer façamos alguma coisa ou não. A minha questão é essa. Eu acho que temos que lutar, mas o mais importante é dormir descansado e pensar que se fez aquilo que se devia ter feito. Certo, cada um fez a sua parte. Se conseguimos ou não, aí tenho sérias dúvidas. Agora, pelo menos que me deixem tranquilamente pensar que fiz o que achava que era correto. Okay. Me parece a parte mais importante. E não desistir daquilo em que acreditamos que é verdade. Eu não sou politicamente correto. Eu acho que defendo aquilo em que julgo que está certo. Também me engano como qualquer pessoa. Mas acho que nós temos que lutar por uma causa qualquer. Aquela em que nós acreditamos que é a melhor. Depois, em termos de evolução do mundo em que nós vivemos, eu tenho sérias dúvidas. Até porque as doenças vão aumentando, não é, professor? Por exemplo, agora a camada de ozono está a ser uma nova preocupação porque está outra vez a diminuir. Eu li um artigo sobre isso. Portanto, as radiações estão a tornar cada vez mais perigosas. Há mais hipótese de haver carcinomas, etc. Portanto, eu acho que isto também vai causar, e está a causar um impacto muito na saúde. Mas a questão é a perspectiva. Podemos olhar para isto e está ali o Rodrigo, mas acho que todos estão... As pessoas morrem com cancro, morrem com cancro. Mas a questão é a perspectiva como partimos. Podemos estar tranquilos e achar que isto é uma... Estamos aqui todos a preocupar-nos com a humanidade e a humanidade, se não for agora, vai ser daqui... vai se extinguir e isto é biologicamente assim, será assim.
e portanto, e não vale a pena fazermos nada. Ou pensar que somos diminutos no planeta e que não impactamos nada e, portanto, I don't care. Ou fazer a nossa parte, como diz o professor António Gentil Martins, mas um bocadinho achando que a nossa parte também não vai resolver a questão. Ou há outros que acreditam, são positivos, que se nós fizermos tudo e mais umas botas, conseguimos salvar a humanidade da sua extinção e do seu fim. Para mim, e é uma questão, eu sou pouco contemplativa, acho que qualquer espécies vão se renovando ao longo dos milhões de história e vão se extinguindo e aparecendo de outras, e portanto nós somos recentíssimos, a Posso dizer uma humanidade. coisa? Mas é por isso que eu estou, porque Rodrigo, isto é muito para si. Há pouco o Luís Vieira Batista falou do Almada Negreiros. Penso que há um poema dele que todos conhecem, que é uma espécie de testamento do Almada. Eu tenho a ideia que eu sei de cor, posso me enganar, tenho que me desculpar se eu me enganar, que diz sensivelmente isto. Quando nasci, as frases que iam salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Eu há pouco recordei-me quando há pouco Eu citou ainda o há pouco Almada tempo Negreiros. vi isso escrito também. Falta a segunda parte do poema, que é mais importante. Há sistemas para todas as coisas que nos ajudam a saber amar. Só não há sistemas para saber amar. Exatamente. Sim. Grande Almada, grande Almada. Pois, está tudo dito. Muito bem, meus amigos, estamos a aproximar do final do debate. Não sei se alguém ainda quer deixar uma mensagem final. Este debate é o primeiro de muitos Sim, este exatamente. tema Aliás, que não se esgota, há uma outra como o associação. Este oceano. tema não se esgota, Há exatamente. uma outra associação que faz parte da PAS, que é a ORN, a Associação de Oficiais da Reserva Naval, foi sondada para participar neste debate, mas pediu expressamente para só intervir numa próxima sessão, em setembro, outubro. Eles também dinamizam um grupo de trabalho ligado à temática do mar e irão partilhar, enfim, os seus estudos, as suas atividades connosco depois do verão. Entretanto, também, há pouco, a propósito do que disse a Paula, muito pertinentemente, também saliento que no dia 28 de junho deste mês, portanto, teremos um debate promovido por um outro grupo de trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, sobre coabitação, portanto, habitação partilhada, nesse novo paradigma, e que, entretanto, também fica o convite, na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, teremos mais um debate sobre a Ucrânia, nesse ciclo coordenado pela Ana Sofia Lopes, pela Paula Policarpo e por mim próprio. Enfim, não havendo... É o esplendor caótico do mundo, meus senhores. É sobre esse mote que é o que nós estamos... E vamos falar de novo sobre a Ucrânia. E hoje também estamos a falar sobre o esplendor caótico do mundo, no fundo. E esta perspectiva, Rodrigo, que eu acho engraçado. Atenção, eu também tento fazer a minha parte como professor, como o António Gentil Martins, como o Luís Vieira, como a Ana e como todos os que aqui estão, que eu conheço, pelo menos, que o fazem. Mas é assim, ao mesmo tempo, na verdade, a humanidade extingue, mas o planeta fica cá. E os oceanos também. Nós somos planeta, mas nós é que precisamos do planeta, não é um planeta que precisa de nós. E eu acho que às vezes isto não há. O António Costa tem muitas frases infelizes, mas teve uma, que eu acho que não sei se é dela ou não, isso não há planeta B, não há a humanidade B. E ecossistema dos seres vivos que nos rodeiam, em todo o caso, animais. Isso é verdade. Mas isto é verdade. É verdade, esta é uma perspectiva diferente. Eu também acho que a Terra sem humanidade ficaria substancialmente mais pobre. Não sei, mas porquê? Não sei, não tenho nada dessa certeza. Podem vir uns seres muito mais inteligentes e não tenho nada.
Nisso sou muito Não, concreta, quer dizer, muito. eu estou a falar, enfim, das espécies conhecidas e reconhecidas, não é? Não tenho nostalgia nenhuma sobre a humanidade, extinguiu-se, ficam cá os vestígios e depois que se Não, vierem eu outros acho seres que temos de ter, pensem. não, temos de ter uma visão mais positiva. Bom, Mas esse não é, é Dois ser Vou filhos, dizer uma eu coisa, tenho, positiva. eu tenho dois filhos pequeninos, portanto quero que Não, mas tudo se quando eu resolva digo isto é e ter daqui netos, a... bisnetos, três netos, portanto, quero que isso as é um outro gerações debate. continuem. Luís, por favor, sim, eu só para terminar, acho que era importante deixar aqui assim uma espécie de um alerta, porque às vezes a gente esquecemos de uma coisa. O ser humano realmente não vai fazer, aparentemente, muita moça se não estiver no planeta. Até há quem diga que o planeta vai melhorar, obviamente, não é? Claro. Mas eu gostava só que algumas das pessoas aqui presentes, até a Paula pode pensar neste raciocínio, que pode ser interessante. Eu gosto muito de viajar e tenho andado um pouco por todo lado, e não tem nada a ver com o mar, tem a ver com a minha forma de estar na vida. E tenho contactado, por causa de outros assuntos onde eu também sou ativista, com muitos animais selvagens, nomeadamente ultimamente com os orangotangos. E os orangotangos, com os quais eu tenho convivido, tanto no Bornéu, como na Malásia, como na parte da Indonésia continental, embora aí praticamente já não os haja, partilham uma grande quantidade de ADN connosco. Certo. Uhum. E depois eu vou à África e encontro os chimpanzés. E também a mesma coisa. Enfim, eu só queria dizer que há algo que se passou entre os primatas para que nós estejamos hoje na posição onde estamos. Todos estes animais vivem ainda no topo das árvores ou no chão, esgravatam, poucos deles utilizam utensílios, e nós temos sondas em Marte, temos o James Webb como telescópio, e temos todas estas coisas fantásticas. Algo se passou. Em termos daquilo que está na Terra, o que é que se passou para sermos nós e não eles, por exemplo, não é? Portanto, o que é que deu aqui para que isto acontecesse? Ora, esse respeito pela humanidade faz-me, como disse o professor Gentil Martins e como disse o próprio Rodrigo Cunha, e é esse o meu discurso, eu tenho que fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para que isto não se afunde. Eu tenho que ser positivo mesmo quando estiver tudo muito caótico, porque há de haver sempre o meu próximo que é capaz de pegar no testemunho, como nas corridas de atletismo, nas estafetas, passar o testemunho para o próximo, não é? Certo. E se a gente não pensar assim, então estamos a atravessar completamente o nosso desígnio e não vale a pena realmente termos até inclusive este tipo de conversas em palestras como esta, porque como disse também o professor Gentil Martins, isto é uma bolha, não é? Estamos a falar para 10 ou 11 pessoas. Não, estamos a gravar e depois muita gente nos vai Vai ouvir. haver muita gente, claro. Olha que nós temos muitas Posso dizer uma última visualizações. coisa? Posso dizer uma última coisa? A nossa época baniu o pensamento da ciência. A ciência tornou-se uma tecnociência. E uma das coisas que baniu foi o princípio de causalidade e a relação de causa e efeito, o que nos tornou mais limitados na compreensão do mundo. E fez isso também com que a não previsibilidade de certos fenómenos desencadeasse as famosas teorias do caos, que levou uma das senhoras há bocado a falar do esplendor caótico do mundo. Não, é como se chama, é o título Eu dos sei, nossos eu sei. encontros. Eu sei. Mas O que eu gostava de dizer aqui, para finalizar pelo meu lado, é que durante milénios e milénios, as maiores inteligências, não vale a pena dizer que foram Platão, ou Aristóteles, ou Leibniz, ou Dante, não vale a pena dizer quem foram, todos sabemos. Disseram e ensinaram sempre, por cima do caos aparente, há uma harmonia. Uma conciliação de opostos e um entendimento subtil nas coisas e uma profunda harmonia em toda a natureza. Portanto, recordando as palavras de Platão, se às vezes há distúrbios no formigueiro humano, nem por isso o mundo deixa de estar em harmonia. Gostava também de dizer à Paula Policarpo, bióloga, não é? eu não sou bióloga, Não. mas pergunto. Não? É jurista, sim. Eu sou jurista, mas estou a falar porque tenho ouvido muitas teorias dos biólogos acharem que é tudo Claro. natural e que a extinção Para é. dizer, mas gostava de dizer que faz parte das estruturas do entendimento humano reduzirmos à unidade das coisas. Quando nós Certo. falamos da extinção da humanidade, não temos que a pôr toda lá. Pode ser uma fatia aqui, outra acolá, e depois um Adão e uma Eva, onde continua sempre. Foi sempre assim. Certo.
Pode ler ainda em alguns dos escritos famosos de Platão, como o Timeu, por exemplo, Uhum. ou o Político. Pode ler as seguintes palavras que eu vou citar mais ou menos de cor. Tempos a tempos, a humanidade destrói a vegetação e o mundo animal sobre a Terra, ou caem cometas que devastam a superfície do planeta, Uhum. e depois aqueles que ficaram ou nas montanhas ou junto dos mares recomeçam de novo todas as artes e todas as ciências. Isto é mais ou menos o que Platão dizia há 2500 anos. Bom, resta-nos Fantástico, no Rodrigo, limite essa fantástico. esperança, não é? Resta-nos no limite essa Exatamente. esperança. Este é um Fantástico. final E a, maravilhoso. e a Não podia filosofia, ser mais e a filoso- bonito. e a filosofia a explicar. A Fantástico. filosofia a Eu explicar. só tenho que dizer que discordo Supera a destas biologia. afirmações. Ah, é? Exato. Aquilo que foi agora dito, eu penso que está perfeitamente ultrapassado. Isso é Mas a minha pode, opinião. Temos a biologia a falar. Pronto. mas pode haver situações de catástrofe, enfim, enfim, que levarão, enfim, não vamos por estes cenários, que obviamente são cenários catastróficos, passa a redundância, mas que levarão à extinção, se não total, pelo menos parcial, da humanidade. Mas isso Os é. tempos mudaram, de facto. Né? Enfim, Rodrigo, mantenhamos a É esperança, uma visão ciência e visão filosofia. mantenhamos a Pronto, não esperança é? e mantenhamos, sobretudo, este espírito cívico que nos Sim. anima, Uhum. este espírito de cidadania e façamos aquilo que há podemos aqui, fazer. meus senhores, uma prova de uma evidência de uma coisa. Se a humanidade se extinguir, nós não somos tão responsáveis assim porque nós fazemos a nossa parte. São quase meia-noite e ainda aqui estamos E a podemos, discutir. e podemos Como dormir se- descansados hoje. Podemos Exato. dormir Podemos dormir descansados. descansados, Para fizemos a além do nossa parte, nosso claro. dia-a-dia de cada um nas nossas. Há aqui, é evidente, está gravado. Nós estamos a fazer também um bocadinho a nossa parte ao discutir estes assuntos e, portanto. João, queres dizer alguma coisa para acabar? Mais filosófica, menos filosófica, mais biologia, no lado da biologia e da. Tens que ligar o microfone. O som. Estamos mesmo a terminar, João. É, Agradecer. É um encontro em que tenho a noção que trouxe a versão tecnocrata das soluções. isso que existe e, portanto, é muito Claro, importante. claro. É É importante. importante, claro. Mas Fui eu que puxei pelo João, fui eu que puxei Claro. para falar sobre devo-me a dizer essa que o vertente. mar, na forma como se está, enfim, a desenhar a sua tecnocracia, tem cada vez mais uma profunda consciência da circularidade da economia, da importância da sua preservação, porque é na sua preservação que está a perspectiva futura do desenvolvimento humano. E do modelo de negócio e do próprio negócio em si, se quiseres. De facto, os instrumentos que temos que saber aplicar, temos que saber partilhar. Claro. Muito bem, João, e de facto estas discussões têm que ter em conta as diversas perspectivas e as diversas dimensões que estão em jogo, não é? Da minha tecnocracia, e que já que falámos nos poemas de Almada Negreiros, eu também não deixaria de trazer a designação técnica associada. É fundamentalmente um sistema de sistemas. E tem que ser tratado de uma forma holística exatamente por isso. E eu julgo que enquanto as sociedades não assimilarem o mar e a sua importância nas suas várias componentes de gestão pública, da intervenção económica, social, nós não vamos ser capazes de integrar na sua plenitude o mar e a sua importância. Caso contrário, criamos cogumelos que falam entre si muito bem, mas depois não articulam com as outras partes. E nós precisamos, acima de tudo, de partilhar o poder e não de dividir o poder. E isso é fundamental para o futuro dos oceanos, porque há uma interdependência muito maior do que aquela que nós tentamos criar em terra. Mas era isso que eu gostava de deixar e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, João Fonseca Ribeiro, muito obrigado, Luís Vieira Batista, muito obrigado, Vai longa. Rodrigo Sobral Cunha, Ana Sofia Lopes e a Paula Policarpo, todas as pessoas que acompanharam este debate, que já se estende às 2 horas. Vamos então encerrá-lo.